Atos capítulo 1, e o verso é o de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis as testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e também nos confins da terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa noite. Nós vamos agora para a terceira sessão e última, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos dê sabedoria do alto, pedindo para que o Senhor tenha liberdade. Estamos aqui desde as 15 horas e foi tudo tão intenso, tudo tão rápido, e a gente quer te agradecer por tudo isso, Senhor. Agradecer por todas as pessoas, por essas dezenas de pessoas que veio para estar conosco. Eles não vieram porque aqui não tinha um artista cristão, famoso. Eles não vieram porque aqui havia uma estrutura talvez de boas refeições. Eles vieram, nós não tínhamos uma propaganda forte, um chamariz forte. Eles vieram porque de fato o Senhor os trouxe. O Senhor os trouxe para um despertamento espiritual, e é o que nós estamos entendendo. E eles vieram, Senhor, com tanta sede, com tanta fome. Empresas nos abençoaram, e Jesus, nós estamos constrangidos e entendemos também que é um sinal do Senhor que é para continuar. E nós oramos que nesse finalzinho, Pai, o Senhor possa falar conosco, manifestar a Tua graça, o Teu poder, e trazer a essência dessa conferência que é o despertamento espiritual. Fale conosco. Nada e ninguém tem liberdade ou autonomia de impedir o fluir da palavra, mas todos que estão aqui são livres para ouvi-la e praticá-la em nome de Jesus. Usa a minha vida, o intelecto, faculdade mental que regimenta a minha vida. Cobre-me com teu sangue, que fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Quem está cansado aí, dá um glória aí. Tudo isso de cansado? Então nós vamos agora até meia-noite, negão. Quero nem saber. Ô glória. Queridos, eu quero compartilhar um texto com vocês. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 na verdade é uma revelação de uma manifestação de poder. A manifestação de poder que a Bíblia fala em Atos 1:8 é um poder dínamos, um poder explosivo. É como uma explosão de poder. Diga comigo, explosão de poder. Muitíssimo bem. Atos 1:8, falei isso nessa quarta-feira agora, e estou falando em alguns lugares. Ele vem trazendo uma manifestação de poder, um poder dínamos, um poder explosivo. Mas se você se atentar a características de Atos capítulo 1, versículo 8, essa manifestação de poder, ela tem um propósito, ela tem uma razão. Há muitas manifestações de poder, há muitas manifestações sem propósito. O propósito determinado, o propósito destinado, a origem deste poder, ela está canalizada para a expansão. Se você olhar Atos 1:8, ela fala: mas descerá sobre vós o poder do Espírito. E com a manifestação deste poder, fala ou partilha de uma ideia de testemunhar Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Agora preste atenção, a primeira palavra ou a primeira ordem é o que? Manifestação do que? De poder. Para quê? Para avançar. Agora nós vamos entender algo, e é a revelação. Eu falo esse texto há anos, mas há algo novo que eu quero falar para vocês hoje. Por que que muitas promessas não se cumprem, pastor? Por que que muitas promessas, ela simplesmente cai no campo da promessa? Por que que muitas promessas, elas ficam simplesmente como uma causa sem razão?
Se você se atentar, o texto que nós acabamos de ler, ele é algo incrível. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito, e serei testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Agora nós vamos entender que na verdade a manifestação do poder, ela está associada com uma ação do Espírito Santo. A manifestação do poder, ela está associada com uma obra do Espírito Santo. A manifestação do poder, ela tem uma conexão, ela tem uma ligação com o Espírito Santo. Primeiro ele fala que vai receber o poder, quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então na verdade é como se houvesse primeiro que acontecer algo, é como se na verdade precisasse provocar algo para desfrutar deste poder. E o que precisava? A ação do Espírito Santo. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, a ideia é, se o Espírito Santo não descer, se o Espírito Santo não visitá-los, se o Espírito Santo não visitar a casa, vocês não terão a manifestação do poder. E há algo que nós estamos pecando com relação à igreja do Brasil. Há algo que a igreja brasileira ela está falhando. Há algo que muitos de nós, dentro ou fora da casa, não estamos desfrutando. Primeiro, por que muitas promessas elas não se cumprem? Por uma única e exclusiva razão: vivemos de forma religiosa. Segundo, nós somos rápidos para estabelecer julgamento. Terceiro, nós oprimimos através do conhecimento. Quarto, ainda há muito abuso de poder. Algo que nós precisamos entender na igreja do Brasil, seja para o cristão ou para o não cristão, nós não estamos desfrutando da manifestação deste poder, que vamos enquadrar como uma promessa. Ou seja, então nós não estamos vivendo a partilha total desta promessa. Por quê? Porque muitos ainda estão dentro ou fora, vivendo de forma religiosa. Há muitos religiosos dentro dos templos. Há muitos religiosos falando do nome de um Deus. Há muitas pessoas pregando religião. Uma das primeiras características da religião é alguém que fala muito bonito. Uma das primeiras características da religião é alguém que fala dela. Uma das primeiras características da religião é alguém que crê nela, mas ele não vive a verdadeira religião. Ele não vive a palavra de Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos vencer para viver ou para alcançar esse poder, nós desejamos hoje que a vida religiosa, ela não faça mais parte da nossa vida. Há muitas pessoas religiosas dentro dos templos, há muitos líderes religiosos alcançando grandes templos, há muitas pessoas pregando e falando da religião dentro dos templos. Uma das ideias de trazer a conferência para dentro do altar, ou mover um altar dentro de um hotel, é porque nós estamos dizendo que o Senhor, Ele pode se mover dentro ou fora de uma sala de convenção. O Senhor pode se mover nas ruas e nas praças. O Senhor pode se mover dentro de um templo ou fora dele. Nós precisamos anunciar que Jesus está voltando, que Ele precisa de uma igreja limpa, uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, mas que hoje possamos baixar da nossa vida a vida religiosa, uma das quais promessas faz com que ela não se cumpra na nossa vida. Nós somos rápidos para julgar, nós conseguimos estabelecer julgamento sobre as pessoas, nós somos rápidos para poder condenar alguém. Hoje o que nós percebemos, devido à informação televisiva, devido às informações da internet, devido à informação acelerada, hoje muitas pessoas estão se levantando e elas são rápidas para estabelecer julgamento. Hoje há muitas verdades, mas não há direção. Há muitos vendedores de propostas verdadeiras, mas nenhum garante razão. Então nós precisamos hoje, meu irmão, declinar da nossa vida o julgamento. Hoje, querido, nós estamos percebendo, os que possuem conhecimento, eles usam para oprimir. Os que possuem conhecimento, eles possuem para estabelecer cabresto. Os que possuem conhecimento, eles usam para fazer abuso de poder. Nós precisamos hoje orar para que Deus, Ele tenha misericórdia da nação brasileira, para que Deus, Ele tenha misericórdia deste país, dessa nação.
religião. E se não bastasse, pastor, por que nós não estamos ainda vivendo a plena promessa de Deus? Porque muitos ainda ele busca o conhecimento a fim de superioridade. Quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para esse texto, que vamos receber poder, atrelado como a manifestação do Espírito Santo, nós precisamos compreender, não dá para seguir uma vida religiosa, precisamos parar de julgar, não podemos mais oprimir através do conhecimento que obtivemos, não podemos ser abusados do poder, não se julgue superior a ninguém, e sobretudo, não use o conhecimento que você tem para estabelecer superioridade a alguém. Nós precisamos voltar para o evangelho simples. Nós precisamos voltar para o evangelho aonde Jesus fala: quando vocês receberem poder, quando vocês receberem o poder dínamos, quando vocês receberem o poder explosivo, o Espírito Santo vai descer sobre vocês. E então agora vocês não vão falar da religião, você não vai julgar o pecado do outro, você não vai oprimir através do conhecimento, você não vai fazer uso do poder, você não vai se julgar superior a ninguém, você não vai buscar o conhecimento a fim de estabelecer um cabresto, não, mas o que vocês irão fazer, quando vocês desfrutarem da minha promessa, quando vocês alcançarem a promessa, quando vocês viverem o pleno que eu tenho para vocês, quando vocês viverem o sozo que eu tenho para vocês, agora é a hora, querido, que a igreja ela vai começar a se movimentar, os cristãos vão começar a se movimentar, os que estão fora da casa vai voltar para dentro da casa. Por quê? Porque agora começa um cumprimento de que promessa não me torna ninguém superior a alguém. A promessa não pode me tornar superior a uma pessoa, a promessa não pode me tornar alguém que subjuga o próximo, a promessa não pode me tornar alguém a qual tem poder ou autonomia de estabelecer pessoas. Não, querido, hoje o que nós precisamos entender, Atos capítulo 1, versículo 8, é apenas uma promessa, não é garantia de promessa, mas preste atenção, Atos capítulo de número 2, a promessa vai se cumprir. Atos capítulo 2, a casa é cheia da glória. Atos capítulo 2, os 120 discípulos que estavam dentro dela, todos são cheios, todos são tocados. Por quê? Porque ninguém abusava do poder, ninguém julgava o outro, ninguém buscava conhecimento a fim de ser superior, ninguém vivia de forma religiosa. Eis que chega o momento, meu irmão, que a promessa de Deus, ela vai ser soprada nos 4 cantos da nação brasileira, e o fato de você viver a promessa não te isentará de se preparar para a promessa. Há muitas pessoas, quando nós olhamos Atos capítulo 1, versículo 8, é uma promessa que está se cumprindo, e eu quero falar sobre exatamente isso agora. Quais são as promessas que você tem na sua vida? Quais são as promessas que você recebeu? Talvez você tenha promessas ministeriais, talvez você tenha uma promessa de um futuro promissor, talvez você tenha uma promessa, talvez de uma sociedade, talvez você tenha uma promessa no trabalho onde você está. Olha só, querido, você deve separar a promessa do cumprimento da promessa. Há pessoas que elas só olham para a promessa, elas não se preparam para a promessa, elas não buscam entendimento para a promessa, elas não estão aguardando a promessa. Ela tem uma promessa, então elas estão aguardando, então elas estão esperando, então elas estão ali. É mais algo que eu percebo que nós estamos falhando no Brasil. É como chegar para um garoto, office boy de uma empresa, e dizer para um menino: veja bem, você vai ser um dos grandes funcionários dessa empresa, vai ocupar um cargo de chefia, aqui você vai ser um dos grandes, talvez, executivo da empresa. E talvez o menino, ele recebe uma promessa, mas ele não estuda, ele não vai ao colegial, ele não faz curso de inglês, ele não vai à faculdade, ele apenas está gastando os seus dias aguardando a promessa, a expectativa, a espera da promessa. Então ele não se prepara, então ele não busca entendimento, então ele não vai aos cursos necessários, mas ele acredita: há uma promessa, ela vai se cumprir. O que eu estou percebendo é que nós estamos falhando, porque nós temos uma promessa,
mas nós não estamos vivendo o cumprimento da promessa. A grande ideia é que muitas pessoas, elas se apegaram na promessa, elas creem na promessa, mas elas não se movimentam para o cumprimento da promessa. Havia uma manhã, um certo menino chamado Davi, ele vai para o campo, no acampamento de Israel, ele vai levar pão, ele vai levar queijo para os seus irmãos, e algo tremendo que eu entendi do Senhor, quando Davi, ele percebe um gigante Golias desafiando, dizendo: dai-me um homem, dai-me um homem, dai-me um homem. Ele era um menino, ele não tinha idade para se alistar no exército de Israel, ele não tinha idade para servir o exército israelita, mas preste atenção, esse mesmo menino, de uma família pobre, ele matava leões, esse mesmo menino, de uma família pobre, ele matava animais para proteger todo o rebanho de seu pai. Ele lutou contra animais, ele lutou contra ursos, ele protegeu o rebanho, porque ninguém estava protegendo. Há uma ideia de que quando Davi, ele está no campo, protegendo as ovelhas, guardando as ovelhas, ele está se preparando para o cumprimento da promessa, ele está se especializando para o cumprimento da promessa, ele está enxergando o cumprimento da promessa. Então quando ele entra em Israel, ele vê um exército, um inimigo opositor, dizendo: dai-me um homem para que eu possa fazer guerra. É como se Davi agora entendesse pelo Espírito: eu sou este homem que estou me preparando para quê? Para desfrutar da promessa. Eu vou derrubar esse gigante, eu vou vencer esse Golias, e o nome do Senhor será glorificado em Israel. Eu tenho entendido que há muitas pessoas, elas têm a promessa, elas acreditam na promessa, elas olham para a promessa, mas elas não vivem o cumprimento da promessa. Algo nós precisamos entender. Não adianta falar sobre despertamento espiritual, não adianta falar de despertamento para a igreja, não adianta falar de despertamento de dons, se você não entender: eu preciso me preparar para viver um despertamento. Não há uma oração ungida, não há um pastor poderoso, não há movimento poderoso que vai fazer com que você vivencie um despertamento espiritual. Você pode chorar, você pode falar em línguas, você pode decidir no coração: amanhã eu vou para uma igreja, amanhã eu passo a me membrar em alguma casa de oração. Se você não entender, tudo isso agora deve ser um preparo. Você tem que se preparar. Se você tem uma promessa, se prepare para que Deus faça uma obra poderosa na sua vida. Davi poderia ter dito: olha a quantidade de soldados, eles sabem lutar, eu um gigante, é melhor que vá uma tropa. Mas ele entendeu: eu me preparei para esse dia, eu me preparei para este momento, eu me preparei para esta hora, agora é a minha hora. Tudo que eu aprendi cuidando das ovelhas do meu pai, eu vou colocar em prática para derrotar o gigante. Talvez você não esteja entendendo. A missão de Atos 1, versículo 8, não é uma missão que ela tem movimento de paralisia, não é uma missão que ela é estática. A missão, ela tem 4 níveis: Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Há pessoas que têm uma promessa de Deus, então ela vivencia parte da promessa, ela vivencia alguns momentos da promessa, então ela para. Por quê? Porque ela quer Jerusalém, ela só quer Judeia. Ela não entendeu que são 4 níveis para ela viver o extraordinário. Talvez você tenha uma empresa, talvez você tenha um pequeno trabalho, talvez você está cuidando de uma pequena família. Não só é isso que Deus quer, Ele quer te dar algo maior, Ele quer te dar algo mais. Talvez você começou a desenvolver algo, talvez você começou a desenvolver um produto, talvez você começou a desenvolver uma visão, talvez você começou a desenvolver algo no ministério. O que você precisa entender: não é só isso que Deus tem para ti, Ele tem algo mais. A Jerusalém é uma fase, Samaria é uma terceira fase, Judeia é a segunda fase, o confins da terra é a 4ª fase. Deus, Ele olha tudo isso como um plano de um jogo. Vai passar por essa fase, vai para a segunda, vai para a terceira e vai para a 4ª. Há pessoas que ela tem uma promessa, mas elas estão estáticas apenas na primeira fase. Eu tenho um namoro, eu estou num curso, eu faço parte de algo. Então ela não consegue crer que Deus tem mais para ela, ela não consegue crer que ela tem algo mais para vivenciar, ela não consegue crer que ela tem mais algo mais profundo. O que eu tenho entendido: despertamento são fases da vida, despertamento são fases da vida, despertamento são fases da vida. Talvez você esteja num tratamento de uma doença, talvez você esteja num namoro complicado, talvez você esteja em conflitos no teu interior, talvez você esteja achando que a sua empresa vai quebrar.
quebrar. Talvez você esteja achando de que Deus não vai te usar no ministério. Entenda tudo isso como um jogo. São 4 fases, mas você que decide em que fase do jogo você quer ficar. Há pessoas que elas não vivem promessa porque elas param na primeira fase. Há pessoas que elas acreditam na promessa. Elas acreditam de que algo muito profundo vai acontecer nelas, mas elas param na primeira fase. Elas não conseguem enxergar que existem outras fases. E quando nós olhamos para Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, é como um jogo, que a primeira fase é Jerusalém. Mas só que o jogo não termina em Jerusalém. O jogo não finaliza em Jerusalém. O jogo ele não terminou, você não fechou o jogo em Jerusalém. A fase da sua vida, a idade que você tem, o que você está vivendo, talvez você esteja achando, é só isso que Deus tem para mim. E eu vim hoje aqui neste lugar para dizer para você: desperta tu que dormes, Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor. Deus está dizendo para você, é só o começo. É como se um jogo que ele tem 4 fases. E quando você olha para a promessa, e a gente vai separar o que é a promessa e o que é o cumprimento da promessa. Porque se eu olho só para Atos 1, versículo 8, ela não tem poder de cumprimento. Quando eu olho para Atos 1, versículo 8, é uma promessa que ela nunca vai ser verdade na igreja. Porque para que ela vire verdade, ou para que ela se torne verdade, tem que haver uma manifestação do Espírito Santo. Então esse poder está atrelado à manifestação do Espírito. Se o Espírito não manifestar, a promessa não se cumpre. Se o Espírito não mover, a promessa não vence. Se o Espírito não falar, algo não acontece. Segura essa, por favor. Há pessoas que elas olham para os 4 níveis, ou para as 4 fases. Há pessoas que olham para Jerusalém, para a Judeia, para Samaria e no confins da terra. Então ele começa a ir a Jerusalém, é a primeira fase. Então ele se sente pronto, ele se sente preparado. Ele se move para a segunda fase, e aí ele se sente pronto, ele se sente preparado, ele vai para a terceira fase. Mas algo você precisa entender: o que vai te levar a fechar o jogo, ou o que vai te levar a viver as 4 promessas, ou os 4 níveis, ou as 4 fases, é algo tremendo. Agora vem a revelação. Quando os caras estão pregando, eles alcançam 1 a 1, eles alcançam aldeias, eles alcançam circunvizinhanças, eles alcançam pequenos níveis. É como se fosse um nível do jogo. Agora preste atenção: após a manifestação deste poder, após a manifestação do Espírito, a primeira pregação, 3.000 pessoas se converteram. Cara, era isso que o Espírito Santo queria mostrar para eles. Agora vocês pregaram, vocês alcançavam 1 a 1, 2 a 2, 5 a 5, 10 a 10. Agora com esta manifestação de poder, agora com esse poder dínamos, agora com esse poder explosivo, o que vocês levaram para fazer em 1 ano, vocês vão conquistar em 1 dia. O que vocês levaram 10 anos, vocês vão vivenciar 1 dia. Esse é o segredo de entender o jogo da vida. Cara, talvez você gastou 5 anos para desenvolver uma estratégia. Cara, talvez você desenvolveu uma mega estratégia, levou anos da sua vida. Você chorou, você ralou, você talvez quebrou, você penou. E o que Deus está falando para mim, que agora quando você olhar Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra, você vai adquirir, você vai possuir, você vai receber uma tamanha experiência para poder administrar a grandeza de que Deus vai colocar na sua vida. O choro, a prova, o lamento, o momento de esfriamento não será em vão no Senhor. Aquilo que você levou, um período, uma fase, Deus manda dizer para ti, agora Ele vai dar amplitude, alargatude, você vai avançar pela fase que você entrou. Veja bem isso, por favor. A primeira pregação, após essa manifestação, 3.000 se convertem. E o que eu quero dizer com isso? Que as 4 fases do jogo, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, agora eles estão melhor.
Agora eles estão preparados, agora eles estão treinados, agora eles estão prontos. Então agora eles conseguem transitar em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Agora eles têm trânsito livre, agora eles têm legalidade. O que você precisa entender: se você permanecer estático em Jerusalém, não te dará a acessibilidade para chegar na Judeia. O que é isso, cara? Se você ainda chora por pouco, se você ainda se lamenta por pouco, se você ainda está choramingando ou se lamentando pelas provas de Jerusalém, você nunca vai alcançar os confins da terra. Hoje você pode chorar porque não tem o que comer e não tem o que vestir. Amanhã você pode dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho agora, levanta, toma tua cama e anda. Você precisa entender que a prova te faz alguém melhor e maior para viver algo grande. A primeira fase do jogo, ela vai provocar algo em você. É como se ela te preparasse. Então, exemplo, o que provocou em você Jerusalém, que é a primeira fase, é o começo. Porque você precisa entender: se você ainda chora por Jerusalém, você nunca vai ter os confins da terra. Se você está preso em Jerusalém, você nunca vai ter os confins da terra. Há pessoas que elas estão estáticas na primeira fase do jogo. Então elas não estão entendendo que Deus está dizendo: cara, eu te treinei, eu te preparei, eu te quero na última fase do jogo. Então tem gente que ela está vibrando só com a primeira fase do jogo. Tem gente que não consegue sair da primeira fase do jogo. Então o que eu entendo, cara, que quando Deus, Atos 1:8, fala de uma promessa, e Ele quer separar o que é promessa e o que é o cumprimento de promessa. Uma fala de promessa não garante promessa, mas agora você tem que se preparar, agora você tem que treinar, agora você tem que buscar, agora você tem que ter entendimento, agora você tem que lutar contra a religiosidade. Então agora você entende: uau, eu estou preparado para Jerusalém, então eu vou avançando nos níveis de Jerusalém, então eu estou pronto para poder visitar Jerusalém. O que é isso, cara? É uma fase da tua vida que você tem acessibilidade. Mas olha só, o RG te garante andar pela nação brasileira, o RG te garante a visitar países vizinhos da nossa nação. Com o RG você entra na Bolívia, com o RG você entra no Paraguai. Mas preste atenção, há muitos lugares que você não visita com o RG. Se você for à Europa, você precisa de um passaporte. Se você for à América, você precisa de um passaporte e você precisa de um visto. O que é isso, cara? Há muitas pessoas que elas têm a promessa, mas elas não têm trânsito para viver a promessa. Cara, se você ainda chora por pouco, se você lamenta por pouco, se você fica mendigando por pouco, mano, o que tem para você é a Bolívia, o que tem para você é o Paraguai, o que tem para você é Rio de Janeiro. O trânsito é muito pequeno, o local de atuação ele é muito menor, mas é isso que Deus está querendo fazer no Brasil. Ele quer te dar liberalidade, o Senhor quer te liberar para algo maior. Não adianta dizer: eu tenho um nome limpo, não adianta dizer: eu tenho dinheiro, não adianta dizer: eu tenho parentes na Europa. Se lá no consulado ele não disser: mas você não tem o passaporte, lá eles vão dizer: você não tem o visto. Ou seja, cara, o que você precisa entender, o que você está vivendo hoje, ele te dá alçada, ele te faz crescer, ele faz você ficar forte, ele faz você ficar maduro. E aí você vai para uma outra fase do jogo, que agora é Jerusalém. Lá em Jerusalém você já é mais cascadura, lá em Jerusalém você já está mais treinado, lá em Jerusalém você já não se lamenta por qualquer coisa, lá em Jerusalém você já não chora por qualquer coisa, lá em Jerusalém você se torna mais frio, lá em Jerusalém você se torna mais técnico, lá em Jerusalém você fala: opa, aqui é outra alçada, é outro nível. Agora, malandro, quando você sai de Jerusalém, quando você passa Jerusalém e Judeia, agora você vai para Samaria. É como um garoto que agora ele tem 18 anos, ele só podia ir para a praia com o pai e com a mãe, mas agora ele tem 18 anos, agora ele é de maior. Então agora, com esse documento, ele pode ir para a praia, ele pode viajar, ele pode ir ao Rio, ele pode ir a outro estado. Agora ele cresceu, agora ele amadureceu, mas antes ele não
não podia. Ele tinha o documento, mas ele não tinha acesso. O que Deus quer dizer com isso? Mano, você precisa entender que esse momento que você está passando, que você está vivendo, você só vai visitar Samaria e os confins da terra se você tiver autorização de Deus. Deus te autoriza, você vai. Deus te libera, você vai. Há muitos lugares que você nunca pisará, porque você não tem a liberdade, não está autorizado. Então, quando vem as 4 fases do jogo, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, é como se fossem fases que você vai adquirindo autoridade, fases que você vai adquirindo respeito, fases que você vai atingindo todos os protocolos. E quando você começa a amadurecer, agora o Senhor fala: você está pronto para ir nos confins da terra. O que é isso, Anderson? É missões? Não. Agora você está pronto para viver tudo que eu tenho para você, seja em qualquer esfera, seja ela emocional, seja ela profissional, seja ela conjugal, ou seja ela emocional. Agora o Senhor diz: você está preparado. Agora você pode ir em todas as esferas. Agora você pode ir a lugares maiores. E aí nós separamos a promessa de cumprimento de promessa. E algo tremendo que nós precisamos entender, que quando a promessa de Atos 2 se cumpre, eles estão reunidos no mesmo lugar, 120 discípulos na mesma visão, 120 pessoas aguardando algo. Mas o que é interessantíssimo, os 120 dentro da mesma estrutura, aguardando o poder dínamos, aguardando o poder explosivo. Mas o segredo é aqui: quando eles pregam diferente, quando eles falam diferente, quando eles se movimenta diferente. Primeira fase, Pedro ele prega dentro de uma casa. Segunda fase, Pedro prega numa praça. O que é isso, cara? Talvez a sua visão, ela é tão pequenininha que ela tem que ficar dentro do teu quarto. Talvez a sua visão, ela é tão pequena que tem que ficar numa igrejoca dentro de um bairro. Talvez a tua visão, ela é tão pequena que ela tem que ficar dividindo o escritório com outro. Mas talvez hoje Deus quer te dar uma visão tão grande, tão explosiva, tão extraordinária, que agora Pedro ele prega dentro de uma casa. Agora Pedro prega numa praça, local público. Ele quer falar para muita gente. O primeiro Pedro, ele tem medo. O primeiro Pedro é turrão. O primeiro Pedro é ranzinhos. O primeiro Pedro, ele corta a orelha do soldado Malco. Mas agora não. O Pedro que está em todas as esferas, ele quer pregar onde? Dentro da casa? Não. Ele quer pregar fora da casa. Na rua? Não. Ele quer pregar na praça. Na rua? Não. Ele quer falar para toda uma multidão. Na primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. Anderson, o que o senhor está querendo dizer com isso? Mano, o nível que você está, a fase que você está da vida, vai determinar o fruto que você está vivendo. Se você quer aquele João Bobo que fica 12 horas na internet, aquele Zé Minhoca que passa o tempo todo no Instagram, mano, me perdoe, é só isso que tem para você. Se você está disposto a gastar os seus dias orando, buscando, produzindo, lendo, indo a curso, indo à faculdade, mano, o extraordinário está preparado para você. Se você é aquele funcionário Zé Minhoca que mata horário, chega atrasado, falta, tem dor de barriga, falta por qualquer coisa, malandro, o que te espera é o desemprego, o que te espera é uma carta de demissão. Mas se você é aquele primeiro a chegar, o último a sair, está disposto a fazer hora extra, está disposto a honrar o empresário, está disposto a honrar o patrão, está disposto a aprender, está disposto a se entregar, ei, o primeiro a ser promovido vai ser você. O que te garante sair de Jerusalém e ir para os confins da terra é a forma que você se move. O trânsito de Jerusalém até os confins da terra só depende de você. O trânsito de Jerusalém a Samaria e confins da terra não depende de ninguém, é de você. É você que determina isso no Senhor. Porque há muitas pessoas que elas têm a promessa, mas elas não se comunicam com a promessa. O que é se comunicar com a promessa? Não é só olhar para a promessa, não é só ficar perseguindo a promessa. E tem pessoas que elas estão enlouquecidas. Eu quero um carro, eu quero uma moto, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero... Ela só olha para a promessa.
E isso não é se conectar com a promessa. Se conectar para a promessa, ou se conectar com a promessa, é se preparar, porque mais dia, menos dia, o que a Bíblia Sagrada, o que a palavra diz, é o quê? É que as promessas seguirão aqueles que creem. A promessa seguirá aquele que crê. Eu estou profetizando para os preparados, para os que estão buscando, para os que estão orando, para os que estão acordando de madrugada, para os que querem Deus. Eu estou profetizando na tua vida que pode correr o risco de você descer no térreo do saguão desse hotel e a promessa de Deus alcançar a sua vida. Eu estou profetizando, não estou profetizando carro, não estou profetizando casa, não estou profetizando casamento, eu estou profetizando para os preparados. Ei, preparados, pode ser que quando você descer, pegar o teu carro, a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Pode ser que amanhã é domingo, é dia de dormir, é dia de descansar, é dia de acordar meio-dia. Não, nego velho, pode ser que amanhã é o dia que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. A garantia de cumprimento de promessa é o trânsito que me faz chegar até ela. As pessoas, elas creem em promessa, elas falam nos seus púlpitos sobre promessa, e elas garantem uma promessa fácil. Vocês querem casar? Vamos orar por casamento. Vocês querem ficar rico? Dê uma oferta boa. Vocês querem, o que vocês querem? É muito fácil, paga isso e leva isso. É como se a promessa tivesse preço. Ei, promessa, cara, promessa, ela tem preço, mas o preço dela é caro. A promessa, para que ela se cumpra na minha, na sua vida, alguém vai ter que morrer hoje. Quem quer morrer? Você precisa morrer, cara. Você que vai ter que morrer para que ela se cumpra. Eu não vou nem mandar boleto bancário para tua casa, mas eu falaria horas sobre isso. Há pessoas que elas não querem morrer, elas querem continuar comendo aos domingos dos melhores restaurantes, nem que for para passar no cartão de crédito e pagar na próxima fatura dos 30 dias. Elas querem andar de carro bom, carro novo, nem que eu tiver que pagar com 72 prestações. Elas querem fazer viagens mirabolantes, porem fotos para todo mundo ver, nem que a gente paga essa viagem em 318 parcela. Elas querem andar num tênis de 318 mola, nem que isso me leve o resto da vida para pagar. As pessoas não entenderam, as pessoas estão subjugando a tua inteligência, estão te chamando de burro e você está dando risada. Ei, cara, acorda, desperta. Há alguém que está ganhando nas suas custas. Cara, eu preciso morrer para que a promessa se cumpra. Você vai ter que morrer. Os brothers estão preparados, venham todos armados, venham aqui para frente, podem vir. Trouxeram as armas que eu pedi para vocês? Trouxeram? Então venham para frente, vocês vão morrer agora. Nós vamos fazer um paredão aqui. Vamos, brothers, correndo, venham. Eles já estão mortos, eles já morreram. Para aguentar o pastorzão aqui é embaçado. Veja bem, vocês vão ter que morrer hoje. Vocês precisam morrer. Porque é um segredo, cara, que ninguém vai te falar, mas eu vou te falar. Na verdade, as pessoas não querem que você viva um cumprimento de promessas, porque o primeiro a morrer para que uma promessa se cumpra é você mesmo. Você vai ter que morrer. Você vai ter que matar as suas vontades. Você vai ter que matar os seus desejos. Você vai ter que matar os seus prazeres. O primeiro a morrer hoje é você. As pessoas falam no governo, as pessoas falam do fulano, as pessoas falam do Beltrano, porque a ideia é que eu arrume alguém para morrer no meu lugar. Então que morra o presidente, morra o vereador, morra o governador. A ideia é que alguém morra, mas eu não. Eu preciso continuar fazendo as minhas vontades. Cara, para você viver cumprimento de promessa, o primeiro a morrer hoje tem que ser você. Você vai ter que aprender a dizer não para as suas vontades. Você vai ter que aprender a dizer não para o seu ego. Você vai ter que aprender não para as suas emoções. Quando os caras recebem uma revelação de 4 níveis, ou de 4 esferas, ou de 4 fases, havia algo que associava o quê? A manifestação do Espírito. O atrelamento do cumprimento da promessa era o Espírito Santo. Agora eu vou te dar uma bordoada aqui, você vai voltar para a tua casa e você vai dizer: eu não deveria ter ido a essa conferência.
o Espírito Santo não tem mais visitado nossas vidas. O Espírito Santo não está mais dentro dos nossos templos. O Espírito Santo não habita mais em nós, em muitos lugares. O que atrela a ação do Espírito, ou a manifestação do poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está fora das igrejas. O Espírito Santo está fora de muitas casas que se dizem cristãs. O Espírito Santo está fora de muitos jovens que se dizem: é melhor tomar Santa Ceia do que beber uísque. Mas no final bebe o uísque. O Espírito Santo, ele foi embora há muito tempo. A manifestação desse poder está associada a uma visita do Espírito. Mas como que o Espírito Santo visita uma casa suja, uma casa iníqua, uma casa despreparada? Como que o Espírito Santo visita uma casa despreparada? Uma casa que ela quer com espírito de dadá, mas uma casa que não está disposta a pagar preço, que não está disposta a morrer, a se sacrificar. Ai, que sacrifício no sábado aqui. É nada, irmão. Não é. Porque se você pegasse esses 30 contos que você pagou, que aliás não paga esse projeto, só para você saber, os 30 que você pagou não pagam o projeto. Eu duvido quanto que você faria com ele lá no shopping Plaza aqui, do lado aqui. Dá para ir a pé. Se quiser depois me pagar um McLanche, eu vou lá com você. Entendeu? É porque a gente acha que porque eu paguei, então eu tenho... Não, irmão, o primeiro a morrer é você, cara. O primeiro a ter que morrer hoje é você. Para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, algo muito simples precisa acontecer: a gente morrer. Exemplo, quem aqui gosta de tomar banho gelado? Levanta a mão. Pode levantar a mão, levanta. Ninguém. Volta para casa hoje, o Bel, volta para casa hoje, toma um banho gelado para você ver como é bom. Você vai se lembrar o quanto tempo você tomou chuveiro quente e nunca agradeceu pelo chuveiro quente. Faz favor para mim. Quem aqui acorda todos os dias 5 horas da manhã? Levante as mãos, bem alto, que eu preciso ver, vou contar. Quem acorda 5 horas da manhã? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer um desafio? Acorda amanhã, domingo, 5 horas da manhã. Vamos. Para quem já tem hábito, é engraçado ouvir isso. É a mesma coisa falar para o cara que ele não tem que comer carne, mas só que ele não come carne nos últimos 10 anos da vida dele. Fala para mim, deixa tudo aqui, ó. Fala para esses caras aqui não comer carne amanhã. Fala. Esses caras vão parar no hospital amanhã. Não aguenta um dia sem comer carne. É porque na verdade, irmãos, a gente quer falar bonito para as pessoas. Ó, ei, 3 sessões. Quantos foram embora? Não sei porquê. É uma resposta a isso. É uma resposta. É uma resposta. Para mim é uma resposta. Eu não iria na tua casa, tomaria um copo de café, uma água, comeria uma bolacha, sabendo que você tem uma picanha para me servir, e iria embora na hora que você fosse servir a picanha. Eu ficaria até o fim na sua casa. Ei, as pessoas elas querem mudança, cara. Elas querem métodos, elas querem modelos, elas querem alguém fala alguma coisa. Como que eu vou fazer para mudar? Nem que... Você quer mudar? Vai morrer hoje. Você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer. Morre hoje. Tudo que você adora, ama fazer, que a sua carne baba, amanhã você não vai mais fazer. Na próxima semana, nos próximos 21 dias. Sabe, mano, eu não sei você, mas eu acho melhor vocês não me convidarem para pregar nos próximos despertar. Porque se de fato a gente quer viver algo que possa pelo menos valer a minha vinda até aqui, é dizer para você: hoje você precisa morrer. Quem quer morrer? Quem quer morrer? Eu vou orar para que você morra agora, para você morrer agora. Eu vou te matar agora, em nome de Jesus. Amém? E se você está entendendo que você precisa morrer, para que a promessa se cumpra. Há muitas coisas que eu faço não porque eu gosto, mas porque eu sei que é parte da promessa, aí eu morro. Há muitos lugares que eu vou, eu não gostaria de ir, mas eu vou porque eu sei que é parte da promessa. O meu eu, ele mortifica. Então esse é o segredo, malandro. O que seria melhor hoje? A gente está hoje sabadão. Putz, fiquei sabendo que lá fora está uma delícia.
Mano do céu, velho, era um dia pra nós arrebentar, velho, pro bagulho ficar louco pro nosso lado, mano. Se juntar eu, o rei, esses caras aí, velho, nós montamos uma gangue, velho, nós montamos uma outra organização criminosa, maluco. Mas a gente tem que morrer. O fato de você morrer significa que você está dizendo: a promessa vai se cumprir na minha vida, e eu vou transitar por todas as esferas. Eu já estive algumas vezes na Europa, eu já estive algumas vezes na África, e todas as vezes que eu chego a um país que eu vou visitar, que eu vou para pregar, que eu vou para falar, eu acho incrível esses países que eu vou, porque quando eu chego lá eu tenho trânsito livre. Por que o senhor tem trânsito livre? Porque todas as pessoas que estão me esperando naquele país, elas estão me desejando que eu vá lá, que eu vá visitar, que eu vá pregar, que eles vão me receber, que eles vão me dar comida, eles vão me dar estadia, eles querem me ouvir. Então eu não vou a um lugar que as pessoas não querem me ouvir. Eu tenho trânsito. Então a ideia de eu pregar em Teotônio Vilela e pregar em Portugal é porque, cara, é o trânsito, é o que te movimenta. Eles levantaram a placa para mim, dizendo que acabou o meu período da minha fala. Quem quer morrer, saia do seu lugar. Você vai em uma dessas pessoas e você vai dizer para eles: hoje eu vim aqui dizer para vocês que eu quero morrer. E a gente tem muito tempo para fazer isso, muito pouco tempo para fazer isso. Mas para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, e para que você se movimente em todas as esferas, você vai ter que morrer. Feche os seus olhos. Eu quero orar por ti. Você que está entendendo propósitos maiores. Despertamento é morrer. Despertamento espiritual tem que morrer. Despertamento na área profissional tem que morrer. Despertamento na vida conjugal tem que morrer. Todos têm que morrer, não tem jeito. Então, se você quer transitar por várias esferas, você vai ter que morrer. Se você está entendendo isso e entende que parte disso é sair do seu lugar, e nós já não temos mais tempo para isso. Esses irmãos que estão aqui, eles vão orar por você. Eles querem, é uma oração de 1 minuto, abraçar você e entender o propósito do teu coração. Se você precisa fazer isso, é muito rápido, correndo, saia do seu lugar em nome de Jesus. Venha até uma dessas pessoas que Deus colocar no teu coração. Isso tem que ser muito rápido.